Lideranças de Criciúma se reúnem para discutir volta do transporte público na cidade. Câmara dos Deputados discutiu proposta de socorro financeiro a estados e municípios para combate aos efeitos da pandemia da Covid-19. Governador Carlos Moisés anunciou o nome do novo secretário de Estado da Saúde. Médico André Mota foi o escolhido para assumir o lugar de Elton Zeferino. Organização Mundial de Saúde faz arrecadação bilionária na luta contra a Covid-19. Coronavírus, 20% dos infectados não apresentam sintomas da doença. Em Manaus, profissionais da saúde realizam testes rápidos na população. Inicia hoje segunda etapa da pesquisa científica que levantará os números de infectados pelo coronavírus em Criciúma. E ainda, isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus tem impulsionado as vendas pela internet. As principais notícias do dia você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera de Criciúma. Informe Região. Hoje é terça-feira, 5 de maio de 2020. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa tarde. Lideranças municipais se reuniram no Terminal Central de Criciúma para discutir alternativas para a volta do transporte público no município. Confira na reportagem. Terminal Central vazio, uma cena rara em Criciúma. O local permanece assim, deserto, por mais de 45 dias. Nesta terça-feira, uma reunião envolvendo lideranças da cidade propôs discutir a volta do transporte público no município. A intenção é levar sugestões ao governo do estado para que o governador Carlos Moisés se sensibilize e libere o sistema de transporte urbano da quarentena. É importante a reunião que ocorreu agora aqui com várias entidades, a Câmara de Vereadores novamente imbuída na volta do transporte coletivo de Criciúma, de maneira que siga o protocolo. O prefeito Salvaro já baixou uma resolução protocolar, só estamos agora aguardando o governador do estado que se sensibilize e libere o transporte coletivo aqui em Criciúma. Para o presidente da Associação Criciumense de Transporte Urbano, a liberação precisa ser imediata. Segundo ele, as empresas não têm mais reservas para continuar pagando o salário dos colaboradores. E se algo não for feito imediatamente, as consequências serão desastrosas. Houveram algumas demissões, sim, mas nós estamos mantendo todo o quadro até o término da ajuda do decreto-lei dos 2 meses. Agora, se dia 30 de maio realmente nós não retornarmos, as empresas não têm mais como segurar o quadro dos colaboradores. E aí, com certeza, haverá demissão em massa. Até porque nós temos no sistema de transporte no estado de Santa Catarina 19 mil colaboradores diretamente ligados às nossas empresas. Salésio Lima, vereador presidente da Comissão de Obras da Câmara Municipal, endossou o discurso e destaca a urgência de se encontrar uma saída para o impasse. Para isso, algumas medidas serão tomadas. Tiramos encaminhamento de ir até a Casa Civil, conversar com o Comitê de Crise. Também montamos uma comissão e vamos até a Assembleia Legislativa para falar com a Comissão de Transportes. Vamos envolver todas as câmaras de vereadores, essa foi uma outra posição, para que todas as câmaras de vereadores possam estar imbuídas nesse assunto de estar fortalecendo esse movimento, onde toda a população deseja ansiosamente o retorno do transporte coletivo, claro, com segurança, com devidos máscara, álcool gel, mas nós precisamos dar continuidade. A presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas da cidade ressaltou a importância que o serviço tem para a economia do município. Nesse momento, eu acho que todos temos que nos unir, né? Além de tudo, o transporte público é uma necessidade, para o comércio ele faz muita falta, né? Então não tem como a gente não ser solidário a essa causa, como eu acho que nessa pandemia a gente está entendendo que todos temos que nos unir.
né? Não importa qual é o segmento, porque quando a cadeia começa em alguma parte a quebrar, vai fazer falta, essa corrente não vai rodar de novo, né? Já o vereador Júlio Kaminski confirmou que a reunião serviu para que se pudesse levar sugestões a quem de fato pode resolver a situação. O governador Carlos Moisés. Eu tenho mantido algumas conversas, né, com o Estado, de alguma forma, buscando informações ou levando informações da nossa região, e eles sempre têm solicitado que se apresente propostas. Né? Se tiver uma proposta viável, se tiver uma proposta possível, nós também vamos avaliar. Então eu acho que tem proposta, eu acho que há sensibilidade de todos, né? Eu acho que começou a consciência das pessoas, e essa consciência a gente espera levar adiante para ver se a gente retoma essa atividade. A Câmara dos Deputados discutiu a proposta de socorro financeiro a estados e municípios para combate aos efeitos da pandemia da Covid-19. A proposta foi aprovada pelo Senado durante o final de semana. O texto prevê o repasse de 125 bilhões de reais aos entes federados e ainda a suspensão de dívidas. A matéria seguiu novamente para análise da Câmara após ter sido modificada pelos senadores. Houve negociação entre as casas e os deputados não fizeram alterações relevantes no texto que veio do Senado. A principal discussão ficou em torno de como seria feita a distribuição dos recursos. Ao todo, serão repassados a estados e municípios 60 bilhões de reais, pagos em 4 parcelas mensais iguais. O dinheiro deve ser usado para financiar ações de combate à pandemia do Covid-19. A primeira parcela do pagamento do auxílio emergencial aos entes federados está prevista para o dia 15 de maio. De acordo com a proposta, o dinheiro será distribuído da seguinte forma: 10 bilhões devem ser aplicados exclusivamente em ações de combate ao novo coronavírus. Desses, 7 bilhões irão para os estados e 3 bilhões para os municípios. O critério de distribuição será o número de habitantes. Nos estados, será levado em conta também o índice de casos da doença. Dos 50 bilhões restantes, os estados e o Distrito Federal ficarão com 30 bilhões e os municípios com 20. O critério de divisão levará em conta fatores como a queda do ICMS, população e a cota do Fundo de Participação de Estados e Municípios. O projeto permite também que os entes federados que possuem dívidas com a União possam suspender o pagamento das prestações até o final deste ano. Os valores que não forem quitados serão incorporados ao saldo devedor em 2022. O texto autoriza também que os estados e municípios possam renegociar dívidas com bancos públicos e organismos internacionais. No Senado, o texto foi aprovado na noite de sábado, na forma de um substitutivo apresentado pelo presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre, do DEM. Foram 79 votos favoráveis e apenas um contrário. Um dos destaques aprovados suspendeu o pagamento de dívidas previdenciárias dos municípios. Mas, durante a votação, um dos pontos mais debatidos foi a aprovação do congelamento de salários dos servidores públicos municipais, estaduais e federais e dos membros dos 3 poderes até dezembro de 2021. A suspensão do reajuste é uma contrapartida ao auxílio financeiro da União aos estados e municípios. Segundo Alcolumbre, o não reajuste garantiu os recursos da União sem a necessidade do corte salarial em 25%, que era a proposta inicial do Executivo. A medida aprovada, no entanto, exclui o congelamento dos ganhos dos servidores das áreas da saúde e segurança pública. É muito justa a decisão admitida pelo presidente Davi de inclusão desses profissionais em não terem os seus salários congelados. O presidente Davi foi capaz de manter o diálogo, de preservar as pontes de entendimento com o governo federal em momentos críticos, em momentos em que todos sabem que as relações políticas estiveram muito tensionadas com a Câmara dos Deputados. Isso é importante para o Brasil, isso é importante para a nossa democracia. E o texto de hoje é que vai viabilizar o instrumento de proteção às finanças públicas dos estados e dos municípios brasileiros. A seguir,
Governador Carlos Moisés anunciou o nome do novo secretário de Estado da Saúde. O médico André Mota foi o escolhido para assumir o lugar de Elton Zeferino. O governador Carlos Moisés anunciou o nome do novo secretário de Estado da Saúde. O médico André Mota foi o escolhido para assumir o lugar de Elton Zeferino. A troca ocorreu após Zeferino ter pedido exoneração do cargo em virtude da repercussão negativa da compra de respiradores artificiais. Na ocasião, o governo estadual pagou antecipadamente e com dispensa de licitação o valor de 33 milhões de reais a uma empresa fantasma do Rio de Janeiro. Para piorar a situação, os equipamentos não foram entregues. A deputada federal Carmen Zanotto era a preferida para ocupar o cargo, mas declinou do convite feito pelo governador Carlos Moisés. Com a negativa, o médico André Mota, adjunto da pasta, foi promovido a novo secretário de Estado da Saúde. O doutor André hoje passa a responder pela Secretaria de Estado da Saúde. A sua designação deve ser publicada também hoje e assim seguirá, até que a gente consiga aí, passar por essa situação difícil, né? Não será esse momento que nós estamos passando, que é um momento de adversidade frente à pandemia, e também pela urgência de aquisições, de demandas, de EPIs, de ventiladores, como temos comentado, que vai tirar o brilho desse trabalho que foi realizado até hoje aqui com muita seriedade. André Mota Ribeiro se formou em medicina pela Universidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Tem especializações em administração hospitalar, medicina de urgência e emergência, clínica médica e medicina de família e comunidade. O profissional é servidor de carreira do Estado. Trabalhou no setor de emergência do Hospital Governador Celso Ramos, na capital, e foi coordenador do SAMU. Nós temos uma construção de um processo de trabalho bastante interessante. As internas da Secretaria de Saúde são muito boas. Essa é a nossa intenção, é de seguir esse trabalho. Não há o que se falar a respeito do que foi feito até agora. E eu espero ter a competência de manter isso da forma como foi deixado, né, pelo meu secretário e amigo Elton. Nós temos uma equipe muito capaz na Secretaria de Saúde. Toda a equipe permanece. Isso é fundamental para o sucesso dessa empreitada. É um momento delicado, difícil, mas nós vamos trabalhar para trazer estrutura para o Estado, segurança para o nosso pessoal. Nós precisamos montar, sim, leitos de UTI, mas também temos que discutir uma série de outras questões que já vêm sendo discutidas, como treinamento, reconhecimento do nosso pessoal que está na frente de trabalho, a parceria com municípios para que se possa fazer, de fato, as orientações serem cumpridas e tantas outras. Hoje é uma pequena mudança, né, de nome, de cargo, mas o trabalho ele permanece sendo o mesmo, já vem sendo realizado até então. O novo secretário chega num momento de crise, em que o governo do estado precisa dar explicações sobre compras suspeitas realizadas com dispensa de licitações e com pagamento adiantado, o que é proibido por lei. Máscaras acima do valor de mercado e principalmente respiradores artificiais adquiridos de uma empresa fantasma pelo valor de 33 milhões de reais são as denúncias mais graves. Não bastasse os fatos, o secretário precisa encontrar a saída para a crise sanitária, econômica e agora também política em Santa Catarina. Eu tenho dito que a gente tem duas pandemias, né? Nós temos uma pandemia do medo e da ganância, que acabou nos trazendo a essa situação de hoje, né? E tem a pandemia mais desconhecida, que é a do Covid-19. Como eu disse, ela é desconhecida sob vários aspectos, mas a gente consegue aprender durante a crise, isso a gente tem feito com
com qualidade, né? Há uma parceria dentro do governo do estado, de várias secretarias, de governadores, de outros órgãos, para que a gente consiga entender minimamente como que se comporta essa pandemia. E a partir disso estamos construindo processos, renovando alguns, para que se traga segurança para o nosso povo. O que a gente quer é que as pessoas tenham segurança de fato, não só a sensação de segurança em saúde. Vamos perder pessoas, né? Óbitos vão acontecer, mas eles jamais podem acontecer por ausência do Estado, ausência de estrutura de saúde. E essa é a missão. A gente sabe que é uma missão bastante complicada, tem muita coisa envolvida que inclusive foge da nossa governança. A entrega de equipamentos é uma delas. Mas é um relacionamento bastante bom na rede estadual. É uma parceria muito boa com municípios e outros órgãos e conselhos. Eu tenho certeza que juntos a gente consegue chegar lá. A Organização Mundial da Saúde celebrou a arrecadação de 7 bilhões e 400 milhões de euros que vão financiar pesquisas para a vacina contra a Covid-19. Famosos, empresários e governos contribuíram com a ação que, desta vez, não teve a participação dos Estados Unidos. A Bélgica tornou obrigatório o uso de máscaras nos transportes públicos nesta segunda-feira. É que o país inicia a primeira fase que deve afrouxar um lockdown que retardou a propagação do novo coronavírus. No mesmo dia, direto de Bruxelas, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, celebrou a arrecadação bilionária que deve financiar a busca pela vacina contra a Covid-19. During today's event, some 7.4 billion euros was pledged for. No evento de hoje, cerca de 7,4 bilhões de euros foram arrecadados para pesquisa e desenvolvimento de vacinas, diagnósticos e terapias. Foi uma demonstração poderosa, inspiradora de solidariedade global. Hoje, os países se uniram não apenas para garantir seu apoio financeiro, mas também que todas as pessoas possam acessar instrumentos que salvam vidas da Covid-19. To ensuring all people can access life-saving tools for COVID-19. O levantamento dos fundos foi realizado durante uma conferência online e organizado pela Comissão Europeia. Governos, filântropos, empresários e famosos participaram da maratona, além de cerca de 40 países e uma série de organizações sociais. A iniciativa, no entanto, não contou com o apoio dos Estados Unidos, já que o presidente Donald Trump está em conflito com a OMS. Uma em cada 5 pessoas infectadas com o novo coronavírus não apresenta sintomas, pelo menos é que revela um estudo realizado em um dos principais focos da pandemia na Alemanha e divulgado no dia de ontem. Uma equipe de pesquisadores alemães da Universidade de Bonn divulgou nesta segunda-feira um novo estudo sobre o comportamento da Covid-19. A pesquisa foi realizada em Gangelt e mostrou que 22% dos infectados não apresentam sintomas da doença. A cidade de 11 mil pessoas foi um dos principais focos alemães do novo coronavírus, após a participação no carnaval de um casal contaminado. A falta de sintomas reforça a importância das regras gerais do distanciamento social e higiene. O estudo, com base em entrevistas e análises de 919 pessoas de 405 domicílios, permitiu determinar com precisão a taxa de letalidade da infecção. Em Gangelt, cerca de 15% da população foram contaminados e a taxa de mortalidade entre esses pacientes ficou em 0,37%. De acordo com pesquisadores, se os óbitos da cidade fossem comparados às 6.700 mortes registradas na Alemanha, o número de infectados seria 1.800.000 pessoas, ou seja, cerca de 10 vezes maior do que o número total de casos oficialmente notificados. Profissionais da saúde receberam testes rápidos de detecção do novo coronavírus em Manaus. A capital amazonense é duramente atingida pela pandemia de Covid-19. O pessoal da saúde de Manaus pode fazer testes rápidos de Covid-19. A capital do estado do Amazonas é fortemente afetada pela pandemia do novo coronavírus.
Bom, a importância de fazer o teste primeiro é triar, né, e retirar aqueles profissionais de saúde que podem estar transmitindo a doença para os colegas e para a população. Então a ideia é o isolamento social desses profissionais de saúde. No estado, 5,5% dos 23 mil profissionais de saúde apresentaram resultado positivo para o novo coronavírus. Manaus, com 1.700.000 habitantes, tem a maior taxa de mortalidade da Covid-19 entre todas as capitais federais do Brasil. O teste eu acho significativo para que a gente da área da saúde possa testar, a nossa condição de trabalho, para que a gente possa estar desempenhando nossas atividades normalmente, sem nenhum tipo de problema. O Brasil tem mais de 100 mil infectados com o novo coronavírus e passa de 7 mil mortes. A seguir, segunda etapa da pesquisa científica que levantará o número de infectados pelo coronavírus em Criciúma começou no dia de hoje. A Secretaria de Saúde de Criciúma iniciou hoje a segunda etapa da pesquisa científica sobre o coronavírus na cidade. Confira. A segunda etapa da pesquisa científica da Secretaria de Saúde de Criciúma, em parceria com a Universidade do Extremo Sul Catarinense, a Unesc, que tem por objetivo estimar a prevalência da Covid-19 nos criciumenses, iniciou nesta terça-feira. Até a próxima segunda-feira, serão realizados mais 500 testes rápidos. Repetindo os moldes da etapa anterior, o trabalho será realizado em macro-regiões do município, como Centro, Próspera, Rio Maina, Pinheirinho, Quarta Linha e Santa Luzia. Ao todo, 18 profissionais da saúde de Criciúma, devidamente identificados, realizarão as coletas. Por meio dos resultados obtidos, a Secretaria de Saúde da cidade está adotando e aprimorando medidas em combate e prevenção à Covid-19. Os testes não serão realizados durante o fim de semana, voltando a serem aplicados no início da semana que vem. O isolamento social causado pela pandemia do novo coronavírus tem impulsionado as vendas pela internet. Hoje, algumas categorias de produtos que até então faziam o consumidor se deslocar até um ponto de vendas vêm sendo adquiridos de forma online. E engana-se quem acredita que alimentos e medicamentos são os produtos que têm maior demanda. A venda de brinquedos está bombando nas lojas virtuais. Acompanhe na reportagem de Kleber Werneck. Olha só a empolgação do Gianluca, ele não para. Distrair o garoto durante a quarentena para gastar toda essa energia tem sido um desafio diário para os pais dele. Por isso o triciclo virou um ótimo presente, tanto para a criança quanto para os adultos. O Gianluca é meu caçula, ele tem 3 anos, então pensa numa criança com muita energia. Então o triciclo foi uma excelente escolha, ele se exercita, se distrai, se diverte bastante. Então essa atividade tem feito com que o Gianluca durma um sono pleno, de tão cansado que ele fica. Então eu trabalho no interior de São Paulo, ele fica na capital, e eu usei os recursos do e-commerce para adquirir esse brinquedo que faz muito sucesso lá em casa. A venda online de brinquedos disparou após o início da quarentena. De acordo com o levantamento realizado no mês de março, o aumento foi de 643%, ficando na frente dos supermercados, de artigos esportivos e até de farmácias. E a preferência dos pais tem sido por brinquedos educativos. Nós tivemos, nesse período agora de quarentena, uma busca de 420%
10% a mais, não é muito representativo, né? E a tendência é que exista uma reeducação rápida dos pais para estimular esse tipo de brincadeira, que tem vários benefícios, né? Que seria assim, a gente pode citar, ajudar no processo educacional, motor da criança. É um estilo de brincadeira que pode ser feita junto com adultos, com a família, estimula essa convivência familiar, né? Dessas brincadeiras podem até surgir alguns talentos, como é o caso do grupo Los Salchipapas. Para entreter os 4 filhos, a Susan montou uma banda dentro de casa. Muita gente me pergunta como é que eu faço para sobreviver à quarentena com 4 filhos e um cachorro. Bom, não é fácil. No meio da quarentena, nós mudamos de país. Viemos de Lima, do Peru, onde a gente morava, para São Paulo. Não pudemos trazer nossos livros, brinquedos das crianças e boa parte das nossas coisas que vão vir na mudança depois. Então, o que eu faço é estabelecer uma expectativa realista. Eu faço o que eu posso. Não é preciso gastar dinheiro para ter uma quarentena ativa e divertida com os filhos. Especialistas afirmam que a criatividade é que faz diferença. E com imaginação, objetos simples do dia a dia podem se tornar divertidos brinquedos. Mesmo na era do computador e do celular, uma simples meia pode fazer a diferença. Senhor Meio! Olá! É Senhor Meia! Verdade, errei. Vamos brincar? Vamos! Então chama a criançada! Criançada! Vamos brincar! Vamos! A Juliana é pedagoga e desenvolve um projeto para crianças nas redes sociais. Ela faz lives e usa brinquedos e objetos que tem em casa para contar histórias da Bíblia. Um discípulo de Jesus, que é Pedro, começou a pregar o evangelho para eles e começou a explicar o que estava acontecendo ali. Em tempos de crise como esse, é necessário muita criatividade para entreter as crianças dentro de casa. No entanto, não é preciso de muita coisa para chamar a atenção deles. Rolinhos de papel higiênico como esses podem virar um binóculo. E os pregadores, que colocados na mão, podem virar garras de urso. Rar! Uma caixa de sapato com rolinhos de papel higiênico mais papel amassado, você pode brincar de cesta de basquete. Opa, não tô acertando. Mas você pode competir com o seu filho ou com a sua filha para ver quem ganha mais pontos. Esses são alguns dos brinquedos que você pode fazer na sua casa, sem pôr a mão no bolso, aproveitando somente dos recursos que você tem dentro de casa. Experimente! E para a imaginação não há limites, que diga o nosso especialista, o Senhor Meia. E nesse tempo, leia livros, que é muito bom. Eu recomendo a Bíblia. Lá tem muitas histórias e você pode se divertir bastante. E curta muito sua família. Tchau! E o Informe Região desta terça-feira fica por aqui. Voltarei amanhã, se Deus assim permitir. Boa noite.